uma boa mãe, excelente serva, pastora. Eu não tenho nada do que reclamar dela. Era eu que estava com um problema, carregando essa mágoa pro resto da vida. Só que aí Deus permitiu que ela passasse por isso, para dizer para mim, não é ela, não é sobre ela, é sobre a minha igreja. Eu estou te ensinando a amar. Como? Cuidando. Mesmo com medicações fortíssimas, era tramal, dolantina, né? E nesse banho, quando começaram as raspagens, foi uma dor muito intensa e que eu entrei em coma no momento de tanta dor. Minha pressão foi assim por 2. E naquela hora que eu entrei em coma ali, eu não sei explicar, e milagres não se explicam. Naquela hora eu tive uma visão de Jesus vindo ao meu encontro. É como se eu visse o céu aberto e eu vi literalmente Jesus descendo das nuvens. E eu ouvi a voz do Senhor dizendo a mim: filha, eu sou o teu marido, eu sou o teu Senhor. E você não está só. E olha o que eu vou fazer com você. Eu vou colocar o meu manto entre você e a sua pele e você não mais vai sentir dor. Então, naquela hora, com aquela visão, Lucas, eu não sei explicar, mas eu comecei a cantar ali. E o fato é que os enfermeiros aqui contaram isso, porque eu entrei em coma. Olha, que impactante. Eu sabia da história, mas com essa profundidade eu vou te dizer que foi o episódio que mais me tocou. Isso é maravilhoso. Parabéns, primeiro parabéns pela coragem e principalmente caráter e dignidade. Porque tem que ter muito caráter, tem que ter muita hombridade, tem que ter muita dignidade para reconhecer e se refazer. Verdade. Não tem como praticar o evangelho se não tiver isso, né, amigos? Não tem. Parabéns, eu queria te parabenizar e dizer que cada vez mais eu te admiro. Olá pessoal, tudo bem? Vocês que estão ligados aqui nas redes sociais, olha, eu fiquei imaginando assim, como que eu vou começar esse podcast? E aí eu pensei, não vou fazer roteiro não, vou falar com o meu coração, porque eu estou entre amigos, entre líderes e pessoas que eu gosto pra caramba, e eu estou hoje como convidado aqui no Focuscast. Gente, obrigado Amilson, Meire. Esse podcast que é de vocês, mas é também um presente para Araguaína. Primeiro eu gostaria de agradecer, Amilson, por esse convite. É um privilégio estar aqui para iniciar esse primeiro episódio de muitos. Muito sucesso está vindo aí no Focuscast. Nós aqui agradecemos, Lucas, pelo convite. Sim. Prontamente você nos atendeu, vindo de Palmas para cá. Você que também já tem o seu Pod Lucas, né? E nós, como inauguradores desse podcast, nós não poderíamos pensar numa pessoa melhor do que você para nos entrevistar nesse primeiro episódio. Então, para nós é uma alegria e uma honra tê-los aqui. Satisfação imensa, Meire. Muito obrigado. Bom nós te que ver. agradecemos. Sempre bom estar com vocês. Nós que agradecemos, Lucas. É um privilégio para nós, né? Privilégio ter você. Agora, o casal tão conhecido que há muitas décadas toca a vida das pessoas através do Evangelho. Mas o Focuscast, ele vai falar não só do Amilson pastor, da Meire pastora, mas principalmente do Amilson pai, do Amilson empresário. É um pouco também um trabalho além da parte pastoral, né, Amilson? Vocês vão contar histórias diversas. Esse é o propósito. O Focuscast, ele nasceu com essa ideia, né, com esse propósito de explorar as histórias das pessoas, histórias de vida das pessoas, não trazendo vanglória para cada uma das pessoas, mas trazendo aí o foco daquele que é o autor e consumador da nossa vida, né? Então, em todos os âmbitos das nossas vidas, a gente quer explorar. Ficou difícil a gente ter um nicho, entendeu? Como a gente tem assim um grande leque de relacionamento com pessoas, então por isso o nome Focus, né? Porque a gente quer focar nas histórias, bater papo, trazer as pessoas para a mesa, não é isso? Deixar um pouco o altar e trazer para a mesa, porque acho que essa comunhão é que vai trazer muitas respostas, né,
para a população, para as pessoas. E é isso. Saber o que está por detrás dos bastidores da vida de cada um. Muito bem, tem muita história para contar de muita gente boa aí. Quem sabe você que está aí do outro lado seja o próximo, a próxima, né? Convidado aqui do Foxcast. E aí quando o Amilson chegou, Meire, para te contar essa história, ó, tô pensando aí no podcast, tal, conversei com o Lucas. Como é que você reagiu? Não, vamos em frente, vamos nessa. Como é que foi para você? Primeiro, saber que era com o Lucas mesmo, já trouxe a segurança. Mas algo novo para nós, assim, mas muito gratificante por saber que o podcast pode alcançar muitas pessoas, né? E uma das nossas propostas seria também falar da nossa história. A gente nunca teve um vídeo gravado assim específico, então nós achamos que ia ser muito, muito bom, muito bacana alcançar outras pessoas. E a gente entende que, por exemplo, a visão, Deus ele nunca entrega uma visão pronta. Ele vai clareando essa visão. E quando ele colocou isso no meu coração, aí uma das respostas são pessoas que Deus levanta. E você Exato. foi uma pessoa, foi a primeira pessoa que Deus colocou, além de parentes, pessoas próximas que chegaram e falaram assim, olha, vamos fazer o podcast. Há 2 anos, né, meu amor? Desde a nossa viagem de Santa Catarina que eu venho gerando esse podcast. Exato. Eu lembro que há um ano atrás você falou isso, né? Exatamente. Vamos pensar, e aí começou a amadurecer a ideia. Exatamente. E aí Deus vai abrindo as portas, né? Confirmações vão chegando. E aí hoje O primeiro episódio. tá E agora nós acontecendo. tomamos atitude. E aqui estamos, e hoje é um marco na nossa história. Estamos aqui hoje para contar a nossa história, e para nós é uma alegria muito grande. Gente, eu gostaria muito de agradecer a cada um que está agora acompanhando desde o lançamento, nas plataformas. Você vai acompanhar os episódios do Foxcast, que vai contar essas histórias de personalidades de Araguaína, do Brasil, homens, mulheres, idosos, pessoas que têm muitas histórias para contar dentro ou fora do evangelho, no empreendedorismo, no mundo feminino, né, com a pastora Meire também, que conhece um público aí diverso de pessoas que têm boas histórias. Agora, vamos entrar na história do Amilson e da Meire. O Amilson não fica velho, Meire. Que bom, né? Tá cuidando bem dele. Sim, vocês estão cada vez Ela assim, mais é uma novos. mulher Eu olho para vocês, meu de Deus, visão. né? Ela é uma mulher de visão. Então, Porque, rapaz, eu era feio demais, viu? Mas ela, realmente, o amor, ele abrilhanta e muda as pessoas, né? Quem namorou quem? Como é que foi isso? Como é que foi o primeiro flerte, o primeiro olhar? quem? Eu posso falar? Pode, fique à vontade. É o seguinte, eu com meus 16 anos de idade, eu trabalhava com um rapaz, um colega. Esse rapaz me convidou um dia para participar de uma festinha de aniversário de uma garota de 15 anos, né, na Vila Aliança. Só que antes tinha um culto na igreja. E eu era espírita na época, né? E eu falei, tudo bem, eu vou lá, vamos lá. E eu fui. E teve o culto, foi um dia de sábado, no dia 12 de março de 1985. E depois do culto fomos para essa casa, na Vila Aliança, né? Aqueles jovens. Eu achei estranho porque uma roda, entendeu? Aqueles copos de extrato de tomate vazios, cheio de suco de groselha, e uma bacia cheia de bolo, aqueles bolos de rodoviária. Entendeu? Rodando assim, entendeu? E aqueles jovens todos sentadinhos ali. Eu achei estranho aquilo lá. Eu com 16 anos, conhecendo o mundo, cara. E aí eu me lembro que teve a oportunidade que esse rapaz que trabalhou comigo, foi ele que arquitetou a minha conversão. E ele combinou com um casal da igreja. Esse casal era um estudante de veterinário, um olho verde, tocador de guitarra, e que estava namorando uma garota também da igreja, muito linda. E eu me lembro que esses 3 personagens se aproximaram de mim para falar das 4 leis espirituais para a minha vida. E eu lembro exatamente o vestido que ela estava usando. Era um vestido de renda, assim, cor de rosa, bem suave. E ali eles fizeram o convite para mim aceitar Jesus. E eu não queria, porque eu já tinha a minha religião, vamos dizer assim. Mas eles insistiram tanto que foi obrigado a falar assim, tudo bem, eu aceito. Mas para quê? Para minha felicidade. Aí eles caíram em cima, matando assim,
tipo assim, de alegria e tal. Olha, aceitaram Jesus, aí todo mundo vieram, me acolheram e cantaram para mim. E foi assim uma bênção. E a partir dali eu comecei a conhecer a Meire, né? E ela namorava um desses rapazes, que era justamente esse rapaz aí do tocador de guitarra, o veterinário, né? Isso passou alguns anos, nós convivendo na igreja, né? Eu sempre líder, eu comecei a trabalhar na igreja como líder de jovens e diácono da igreja, e ela também crescendo, porque ela sempre foi uma garota séria, dedicada, e eu também. E nós nos aproximamos muito por conta desse compromisso que nós tínhamos na igreja. E tipo assim, de 85, 7 anos após, eu estava orando num monte, eu estava acompanhando um rapaz que tinha usado drogas, maconha com cocaína, e esse cara estava doido, e eu levei esse rapaz para o monte, eu sozinho, estava tratando dele lá, e lá nesse dia, uma voz, aqui no meu ouvido esquerdo, disse assim: desça, porque aquela minha filha, ele estava se referindo a Meire, vai ser a sua esposa. Eu falei, como? Como assim, Senhor? Ela vai ser a sua esposa. E a partir daquele momento eu falei assim, poxa, porque eu sempre tive a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, né? E eu de fato me converti mesmo. E ali eu estava fazendo a obra do Senhor. Eu disse, no outro dia, ela tinha uma boutique, mas eu não estava de olho na boutique dela. Eu disse e falei para ela assim, Meire, eu tenho uma notícia para me te dar. Nesse momento, nesse dia, ela não estava mais namorando. Ela já tinha deixado o namoro com esse rapaz lá, o veterinário, ela já estava namorando com esse rapaz que trabalhava comigo, né? Então ela já tinha uns 5 anos já namorando com esse rapaz, estava bem firme. Só que nesse dia eles haviam terminado. Eu sabia que ela tinha terminado. E eu disse, por isso que porque se ela estivesse namorando, eu jamais teria me aproximado. Sim. Então assim, eu respeitei muito isso. Mas eu falei para ela, olha, Meire, Deus me falou que você vai ser minha esposa. E ela só riu. Desse sorrisozinho. Igual Sara só riu, né? Ela só riu. Ela me chamava de Fininho, né? Porque eu tinha um apelido, eu trabalhava no Banco do Brasil, Pastor Fininho. E aí ela falou assim, que é isso, Fininho? Eu falei, mas é Deus falou, né? Deus que falou. E ela assim, mas como assim? Eu falei, Meire, vamos fazer o seguinte, bora abrir a Bíblia, tu tem a Bíblia aí? A Bíblia foi o que eu levei, ou tu tinha a Bíblia lá na loja? Tinha. Ela tinha a Bíblia lá. Vamos. Esse negócio, eu nunca fui de acreditar nesse negócio de abrir a Bíblia assim, mas vamos abrir. Aí eu peguei, fechei o olho e abri a Bíblia. Deu lá em Eclesiastes 9:9, que diz o seguinte: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida. Cara de Deus, eu falei, Meire, tá vendo aí? Deus está confirmando. Ela, não acredito não é possível. Eu falei, então tire você, abra a Bíblia você mesmo. Aí ela pegou e abriu. Falei, fala, Jeová, fala. Quando ela abriu, caiu lá em Oséias 3:3. Não te prostituirás, nem serás de outro homem. É tudo isso que eu queria ouvir. E amei na hora, como é que foi? Parece uma história que a gente... Combinado, mas de fato foi isso, né? Uma palavra de Deus. Eu recebi, assim, na hora, meio incrédula, né? Até porque a gente era muito amigos. Mas depois Deus vai fazendo as coisas acontecerem, né? Depois foi colocando em oração. Aí foi em oração, olhares foram sendo trocados. Se você perguntasse para mim se eu via ela como uma pré-candidata para namoro, eu não. Diria que não, porque eu era tão amigo dela, dos irmãos dela, da família, eu era de dentro da família. Será, Meire? Entendeu? Então... Mas com essa palavra, e eu gostaria de chamar aqui a atenção num ponto, para falar sobre propósito. Porque essa palavra de Deus, ela me chama a atenção muito sobre o propósito. Nós não devemos andar por circunstâncias, mas nós devemos andar por propósito de Deus, por fé. E eu entendi essa voz, que era a voz de Deus. Então, mesmo eu não tendo sentimentos, mesmo eu não fazendo sentido, não fazendo sentido, eu alimentei, eu levei a sério. E a partir daquele dia eu comecei a olhar a Meire de uma forma diferente. Quando eu chamei ela para orar juntos, ela
ela não levou a sério no início. Mas depois eu volto a chamar ela para uma conversa, e quando eu questiono ela, ela fala, realmente não estava orando não. Falei, Meire, vamos entrar numa aliança. Aí quando a gente entra numa aliança de compromisso, de oração, aí a gente se desarma das nossas pretensões, das nossas emoções, e deixa Deus falar na nossa mente, no nosso espírito. E foi isso que aconteceu. Quando ela começou a orar, ela começou a me ver diferente também. E foi aí que começou a brotar os sentimentos, né? E aí começa uma outra novela, né? Que a gente é obrigado a falar disso, sem citar nomes, claro, mas começa uma outra saga, dá um livro em cima disso, porque... Vários podcasts. Eu tive problemas com o ex-namorado dela, entendeu? A partir daí. O primeiro guitarrista? Não, esquece esse guitarrista por enquanto. Esquece ele por enquanto não. Esquece ele porque ele foi uma pessoa que foi usada para me ganhar para Jesus, né? Entendi. E o outro foi usado por Deus para me convidar, né? Eu amo a todos, não tenho nenhum sentimento, nenhuma raiva, nenhum problema com relação. Mas na época foi osso, na época foi duro, entendeu? Foi terrível. Então e eu sou obrigado a contar isso porque no acidente dela foi quem desvendou tudo isso, que trouxe toda essa cura, né? Cura para você. Essa cura para a minha vida. Porque o testemunho aqui é de superação. Sim. Do acidente, mas também em primeiro lugar de transformação. Transformação de um marido. Fui transformado por isso. E você vê tudo isso, o Amilson lá do início, passar por todo esse processo. Como é que foi para a mulher, para a base, o alicerce da casa? Como é que foi para Meire? Durante o processo foi sofredor, né? Muito sofredor, porque eu sofri muitos embates, né, de relacionamento com ele, e a gente chegou num ponto assim de desejar se separar mesmo, mas quando isso veio à tona, né, essa cura depois do meu acidente de queimaduras, então a gente percebeu que foi um processo que Deus nos permitiu viver, até mesmo para gerar um testemunho para outros que talvez estejam passando por problemas parecidos. Sempre que a gente testemunha da nossa história, muitos casais são alcançados e nos procuram para receber ajuda, porque nós conseguimos romper esse processo doloroso. Um ciclo, né? Um ciclo. Então, durante o processo, durante o nosso casamento, antes disso, foi muito doloroso, muito sofredor. Deixou muitas marcas, né? Mas todas elas, hoje, nós alcançamos cura. Então, depois desse processo de queimadura, Deus realmente abriu os olhos dele para ver aquilo que ele estava deixando escapar das mãos. Então, daí hoje nós estamos vivendo um tempo de plenitude. Antes da gente entrar nesse episódio, né, muito marcante na vida de vocês, se você quiser falar mais um pouco aquilo que você acha relevante, né, até porque isso traz para as pessoas amadurecimento em qualquer relacionamento, né, que são histórias que devem ser contadas. O que devem ser contadas? O que mais te magoou nessa figura que você relatou? Muitas pessoas quando me olham falam assim, poxa, eu não acredito, um homem tão tranquilo, calmo e agir dessa forma com a sua esposa. A razão pelo qual eu fiz ela sofrer durante os primeiros 3 anos do nosso casamento, 3 não, mais, eu vou explicar. Porque é o seguinte, quando Deus me falou que ela ia ser minha esposa, eu entendi que eu tinha que lutar por isso. E só que eu não entrei nessa enganado. Quando eu conversei com ela, ela falou assim, olha, eu tenho sentimentos por esse rapaz, a gente já tem 5 anos, estamos namorando, mas eu falei o seguinte, você quer esquecer? E ela falou assim, sim, então eu vou te ajudar você a esquecer esse relacionamento, porque Deus está falando que nós vamos nos casar. E nós também tivemos a confirmação disso através do nosso pastor na época, que deu esse conselho para ela,
e também do pai dela, que aconselhou ela a não prosseguir com aquele namoro e que se ela tivesse que casar com alguém teria que ser comigo. Quando ela me apresentou para os pais, o pai dela, um grande amigo que eu tive, a última palavra que ele disse para mim antes dele morrer: eu estou indo, mas você vai perder um grande amigo. Ele disse para mim, para ela, que eu seria o esposo dela. Então, com todas essas convicções, Deus falando comigo, o pai, o pastor, eu lutei com tudo que eu tinha direito. Só que esse rapaz, ele gostava muito dela e ele não entregou de graça a coisa assim, ele lutou também. E nessa luta teve brigas no meio de rua, tapas, burros, teve delegacia, entendeu? Nós lutamos, entendeu? Dentro da casa dela, na frente da casa dela. São episódios que eu tenho até vergonha de falar. E uma vez eu consegui, eu descobri um telefonema deles, e nesse telefonema eu fiquei louco, entendeu? É como se eu estivesse assim, perdendo. Ele ligou para ela. Ele ligou para ela, estava numa conversa e fez uma proposta, e ela ali estava. E ela tinha um sentimento, né? Mas ela estava muito insegura ainda. E naquela época eu saí, peguei meu carro, entrei doido, fui no JK. Eu nunca bebi na minha vida, mas nesse dia eu mandei encher um copo duplo de uísque e bebi. E de lá eu fui pro Corujão, aquela barragem do Corujão, e lá eu fiz um pacto com o diabo. Falei assim: eu vou matar ele, depois eu me mato. Só me faltava uma arma, eu não tinha uma arma. Isso aconteceu comigo. Amigos, isso em quanto tempo vocês já estavam ali? Nós estávamos ainda... 2 anos, 3 anos? Não, 3, 4... já estava... Não estava muito tempo, não. Nós nem namoramos muito tempo. Acho que 3 meses. Uns 3, 4 meses. Nós ficamos sem pegar na mão 3 meses. Foi nesse período aí. Entendeu? Impactante. Então assim... Não, mas foi depois dos 3 meses que nós ficamos só orando, buscando direção de Deus mesmo. Daí, quando começamos a namorar, que tudo isso aconteceu, uns 3 a 4 meses. Então, várias cenas, vários Pode episódios. retomar esse raciocínio. No Corujão, a Eu partir sozinho. daí, o que ocorreu? Ali eu fiz um pacto, realmente. Eu conto isso com muito pesar e com muita vergonha. Eu planejei matá-los depois de me matar. Eu já estava alto do álcool e me faltava uma arma. Eu saí de lá, peguei meu carro, me jogando nos outros carros ali, aquela rua Filadélfia, onde tem o Itepac, ali não tinha asfalto, eram as ribanceiras altas ali. E eu passei na porta da casa dele, ele estava lá na porta, passei, planejei, depois fui na casa dela. Você cercava ele? Não, só nesse dia. Nesse dia, você cercou ele. Aliás, eu é que vivia cercado, né? Mas nesse dia eu comecei a planejar. E aí eu bati na porta da casa dela. E ela não abriu. E eu arrombei a porta da casa dela. E ali a mãe dela veio com ela, eu esculhambei a mãe dela e ela. De tudo que foi nome. Não era eu em si. E dali eu fui atrás de uma arma. E ali eu encontrei um colega que trabalhava comigo. Eu fui na casa dele, perguntei se ele tinha uma arma. Ele falou assim: eu tenho. Ele foi muito inteligente, esse rapaz. Vamos ali pegar. Só que deixa eu dirigindo. Ele tomou o volante de mim. Sabe para onde é que ele me levou? Para frente da igreja onde a gente congregava. Lá ele rezou o Pai Nosso comigo. Caramba. E aí ele falou assim: vamos lá em casa. Quando eu entrei no quarto da filha dele, ele fechou a porta e me trancou. Eu passei a noite trancado lá. Polia não sossegar. E aí depois ele informou a minha mãe. E aí depois do outro dia, eu fui medir as consequências da besteira que eu tinha feito. Eu fico imaginando a sua mãe recebendo essa notícia. Pois é, mas aí depois
O meu pai descobriu isso com o meu irmão. Eles um dia me interpelaram dentro de casa, perguntou se isso era verdade. Eu disse que sim. Eles ficaram revoltados com isso, ao ponto de querer fazer uma besteira. Eu atravessei na frente deles e meu pai pediu que eu terminasse com ela. E eu obedeci o meu pai. Eu terminei com ela. Entendeu? Tava demais. Os atentados, eu tava sofrendo muito, entendeu? Muito, porque eu tava lutando por aquilo que Deus tinha falado. E ela também não tem culpa, porque também ela guardava sentimento. E o rapaz também não tinha culpa, também porque o rapaz gostava dela. E você sabia disso, né? Eu Conforme sabia você disso. falou. Então, assim, então, no meio de tudo isso eu tenho vários conselhos, mas focando aqui, eu fiquei muito amargurado. Foi quando ela decidiu, nós tínhamos terminado, quando ela falou assim, olha, Milson, ela ligou para mim, eu decidi, é você mesmo, eu quero casar com você. Se é isso mesmo? É. Então tá bom. Foi rápido. Em 3 meses nós estávamos casando. Entendeu? Eu falei pro meu pai falou assim, olha, é o seguinte, é isso mesmo que você quer? É. Então tá bom, eu não vou deixar você sozinho. E vou lhe dar um presente. E me deu uma casa de presente. Meu pai muito batalhador, um homem humilde, simples, mas ele deu uma casa para cada filho. E assim ele me abençoou. E abençoou o casamento. Eu fui para o altar abençoado pela minha família e ela também foi abençoada pela família. Que é tanto que no dia do casamento aconteceu algo inusitado. Prenderam um ladrão na porta da igreja. A polícia correndo atrás do ladrão. Eu achando que era o rapaz. Que batalha. Eu quase fiz xixi nas calças, de medo. Pra casar foi batalha. Por isso que eu digo que a ira não é pela raiva, a ira é pelo medo. Aí, por que eu estou falando isso? Porque eu casei com ela. Aí, esse outro episódio da lua de mel é um outro podcast. Nós vamos segurar um pouquinho. Esse não dá pra contar agora, não. Ô, Meire, mas aí, eu olho pro Amilson aqui, né, não imagino, né? Mas são coisas do ser humano, né? Todos nós estamos sujeitos a isso e eu vejo quanto que isso deve ter. Você vai falar a respeito daqui a pouco, quanto isso te fortaleceu como homem, como cristão, e você olha, opa, isso serve para nos fortalecer, pra gente fazer aí uma análise de vida. Mas para você esse episódio de arrombar sua porta, de chegar, de ameaçar o ex, como é que foi pra moça, pra mocinha, pra menina? Não, entenda bem, família, eu não ameacei ninguém. Isso estava dentro de mim somente. Sim. Eu estou falando isso aqui agora, no testemunho. Sim. Eu não liguei para ele, não falei nada para ela, não ameacei ninguém. Sim. Isso foi um sentimento que brotou dentro de mim que eu ia fazer. Uhum. Só quero deixar bem claro isso. Divulgou, mas pretendia, né? Pretendia fazer. Bom, para mim foi assustador, né? Sim. Assustador as reações. E também por minha mãe participar disso, né? Uhum. Para mim foi assustador. Eu tive medo de entrar no relacionamento até naquele momento, mas ao analisar toda a questão, ao conversar com ele, eu pude ver que estava existindo um desequilíbrio, né? E que era um pouco de maturidade. Mas o que ele tinha de caráter, de conteúdo, isso cobria tudo isso, porque eu vi que foi uma explosão de momento, mas que também caracterizava um pouco do temperamento dele, né? E aí, mesmo partindo para um casamento depois, foi esse processo de cura desse temperamento, né? De tratamento desse temperamento. Mas a gente partiu para um casamento com essa realidade, né? Mas aquela hora foi assustador por isso, porque eu percebi de repente um homem que eu não conhecia, né? Eu mudei. Aí daí repensei também quanto a isso, foi um tempinho para repensar, mas depois colocando na balança, o que ele tinha de bom era maior, né? E hoje eu vejo que valeu a pena. E isso ficou provado, né? Ficou provado, valeu a pena. E você olha assim, Amilson, abrindo seu coração aqui no Foxcast, é uma história impactante, é uma história que nos leva a pensar o quanto todos nós podemos estar sujeitos a isso. Sim.
você olha assim, aquele Amilson lá, era também da imaturidade espiritual também? Não. Na realidade, quando você deixa suas emoções falarem mais alto, isso supera, entendeu? A sua espiritualidade. Por isso que eu sempre digo que a sua casa, ela pode ser um lugar de bênção, como também pode ser um lugar de inferno. Depende da forma que você se comporta dentro dela. E a partir do momento que eu casei com ela, eu adotei uma atitude de vingança. Eu queria por tudo maltratá-la. Eu queria por tudo descontar tudo aquilo que eu vivi. Eu fui muito humilhado, de sofrimento, estava dentro de mim. E o homem, você sabe que o homem, ele não exterioriza com facilidade seus sentimentos. Aquilo eu carregava dentro de mim. E quando eu fui fazer um curso pela empresa em São Paulo, fiquei lá praticamente quase 3 meses lá em São Paulo. Quando eu voltei de São Paulo e entrei dentro de casa para morar com a minha esposa, eu só não fiz foi bater nela, mas a vontade era grande. Ao ponto, um dia, eu peguei uns frangos vivos e botei para ela tratar esses frangos. E ela não queria tratar. E eu fui no quarto e peguei, eu tinha um revólver. E eu queria atirar nos pés dela, naquele momento. Crente, diácono. Firme na igreja. Firme na igreja. E aí, eu quis fazer isso. Ela começou a chorar, eu fui lá, me arrependi. É tanto que na semana seguinte eu peguei esse revólver, desfiz dele, entendeu? Devolvi para a pessoa que tinha me dado de presente. E a partir dali eu comecei a maltratar ela, machucar ela com as minhas ações. Nas atitudes diversas. Ela não dirigia, ela não ficava sozinha, eu colocava gente para vigiar ela quando eu viajava. Eu fiz coisas assim terríveis. Comprei uma mesa de sinuca, mandava ela comprar cerveja. Eu nunca bebi. Trazia os amigos da empresa que não era crente, entendeu? Ao ponto dela sofrer mesmo, entendeu? Até quando um dia ela chamou um pastor nosso, amigo nosso. Falou assim, tá vendo, pastor, aí ó, a casa cheia de gente, jogando sinuca, bebendo. E aí o pastor virou para ela e disse assim, minha filha, seja submissa. Aquilo ela quase morre, a primeira vez que ela ouviu esse nome submissão. Como assim, pastor? Eu estou certa. Sim, ganhe o seu marido. Calada. Seja submissa. Ele é um homem bom. Só que ele está ferido e magoado. Entendeu? Aí a partir daquele dia, ela começou a mudar. Ela começou a propagar e dizer para as pessoas que eu estava mudando. Que eu era um outro homem. Eu falei, mas como? Eu não mudei. Mas como? Aquilo começou a me tocar. Aquilo começou a me tocar. E ela começou a divulgar, olha, ela sofreu, ela foi atrás do meu pai, do meu sogro, para separar. Mas depois disso, depois que ela recebeu essa ministração, esse atendimento, ela mudou. Por isso que eu digo, você quer mudar pessoas, mude a partir de você. Comece a mudar a partir de você, que você vai ter êxito. Então, eu comecei a ser tocado por isso. Mas eu era muito grosseiro com a minha esposa. Os meus filhos nascidos, os 3, eu era muito grosseiro com ela. Eu era muito impaciente, entendeu? Aquilo estava na minha mente. Embora eu tinha recebido orações, ministrações em cima disso, mas aquilo ainda não tinha resolvido dentro de mim. Por isso que eu falo, você pode receber várias ministrações, várias orações, mas se você não tomar atitude de mudança, isso não vai acontecer sobre a sua vida. Foi quando aconteceu o dia 17 de fevereiro de 2009. A partir daí, houve as mudanças em nossas vidas. Antes da gente chegar nessas mudanças e no episódio, Meire, agora eu quero te ouvir, né, em relação a isso. Como que era o lado da Meire? A mulher, o sofrimento ali às vezes, imagino, calada, mas sabendo que existia um propósito, conforme o Amilson falou, né? De lutar pelo seu marido, pelo seu casamento,
e que nós temos que hoje deixar isso bem claro, né, da questão do que é o relacionamento abusivo, do que é o comportamento, mas você via ali que de fato existia um caminho, uma mudança, e foi escolha sua orar e zelar pela sua família. Como é que foi aquela prova, aquele deserto, até chegar na bênção de hoje? Foi muito doloroso. Como eu disse, por várias vezes eu pensei realmente em desistir, mas eu tinha uma convicção, até por histórico familiar, né? Meus pais sempre deram exemplo de um casamento equilibrado, os pais dele também. No histórico das nossas famílias não tinha separação, né? A gente foi criado para realmente ter um casamento sólido. E mais a convicção que eu tinha, né, do Evangelho, na verdade, eu não conhecia um termo na Escritura, que quando eu convidei esse pastor para nos aconselhar, para dividir a carga, e esse nosso pastor, ele me levou para esse princípio bíblico, né? Quando eu falei que eu queria divorciar, ele vira para mim e disse: você sabia que Deus odeia o divórcio? E começou a falar da estrutura de um casamento sólido para mim. E um dos princípios que ele me colocou foi esse que ele falou, independente da... Porque eu já estava me tornando uma mulher rebelde, de certa forma, porque eu queria revidar de alguma forma, né? Por mais que eu resistia no silêncio, mas em algum momento eu queria revidar, né? Mas quando ele colocou para mim esse princípio de que eu precisava mudar primeiro, que eu precisava me submeter independente de quem ele era, porque essa é a parte mais difícil, você se submeter a alguém que é áspero, duro, que é grosseiro com você. Mas quando eu entendi isso profundamente, porque eu comecei a buscar na palavra de Deus como era isso, né? Como era ser submissa, como era restaurar um marido pelo silêncio ao invés de revidar. E daí eu comecei a buscar em Deus mesmo, entender isso e colocar em prática esses princípios. E foi daí como realmente ele falou, começou a haver um impacto na vida dele, porque mesmo contra os meus princípios, eu comecei a abastecer a geladeira de Skol, aumentar os petiscos, receber bem o pessoal. Eu resistia, né? Mas depois eu mudei a forma de agir e comecei a ser paciente também com a forma dele. Então, a maneira como eu comecei a agir começou a ter uma reação diferente nele, né? E quando as pessoas às vezes elogiavam ele comigo, porque às vezes ele era dócil comigo na frente das pessoas, mas em casa não. Então antes eu dizia isso porque você não conhece e tal, né? Mas quando eu comecei a agir diferente, eu comecei a dizer, realmente ele é uma bênção. Realmente ele tem mudado, né, amor? E isso foi causando impacto na vida dele. Então, mas Deus, ele foi me fortalecendo mesmo a ser essa mulher. E foi esse posicionamento que começaram a ver as mudanças radicais na nossa vida, assim. E daí eu creio que ali a gente passou realmente a viver o cristianismo de uma forma intensa, né? E colher os resultados disso. Foi por aí. É por isso que um amor é ágape. É um amor incondicional. Né? Incondicional. Nada por acaso. É uma escolha, nada é por acaso. É, verdade. E aquele 2009, aquele episódio de chegar em casa. Antes de eu te ouvir esse episódio, de chegar em casa e ver sua esposa naquela situação, Meire, relembre esse fato para quem conhece a sua história ali por alto e né, não conhece bem a fundo. Como é que foi o seu acidente com álcool? Acabou incendiando o corpo? Como é que foi aquele dia? Eu só reforçando um pouquinho nessa caminhada de restauração de caráter, de relacionamento, né? Nós fomos amadurecendo, a gente também já tinha um chamado para o ministério pastoral e
então nós já éramos pastores, já tinha 3 anos, né, amor? Já tínhamos 3 anos que estávamos no ministério, já estava bem. Eu digo, não, 80%, né? 4 anos. 80% de restaurados emocionalmente, assim, digamos. Acho que tinha. No casamento, Tinha ou mais. menos, Ou menos. Tinha menos. Então, e a gente já estava buscando a Deus intensamente, já éramos pastores, a gente já estava tendo uma vida bem Vivia equilibrada, tranquilos. tranquilo. Os Nossos filhos, Levi, que é o mais velho, já tinha 11 anos, a Rebeca 10 e a Vitorinha com 6. E a gente estava finalizando um período de jejum, estava prestes ao Retiro, carnaval. ao carnaval, e a gente na igreja fazia um retiro espiritual, e nesse dia eu estava me preparando para ministrar palavras, inclusive, e estava buscando o Senhor na mesa, assim, levantei, fui até a cozinha. A gente nesse dia estava encerrando um período de 21 dias de jejum, e aí eu fui para celebrar, fazer um churrasquinho. Pela primeira vez, inclusive, era sempre ele que fazia. Usei uma churrasqueirinha de mesa e tinha um richozinho embaixo. E eu já estava assando aquela carne ali, era meio-dia. Ele chegou do trabalho e sentou no balcão atrás, já comendo, beliscando um pouquinho de carne, que já tinha assado. E aí eu tirei a grelha porque o fogo já não tinha fogo lá no richô. A hora que eu tirei a grelha, eu olhei, ele atrás ainda olhou para mim, fez assim, que ele estava vendo a chama Eu estava no telefone. de fogo, estava no telefone, mas ainda tinha visto. E eu também não vi, tirei a grelha, peguei o galão de álcool que a gente tinha como reserva. 3 litros de álcool. 3 litros e meio, né, de álcool posto. A hora que eu abri aquele galão, a chaminha que estava no richô entrou no galão e explodiu naquela hora, né? E daí todo o álcool veio sobre mim, eu queimei inteiramente, queimei 65% do corpo, e naquela hora houve um incêndio na cozinha e eu desmaiei, caí inconsciente, e ele tentou jogar água para apagar o fogo, mas incendiava mais, até que ele entrou no fogo e me tirou do meio do incêndio, me levou para a sala ao lado e me cobriu com uma manta. Foi onde ele conseguiu parar aquele fogo ali sobre mim, mas eu já tinha queimado totalmente, meu cabelo queimou inteiro, cílios, sobrancelhas, minhas unhas caíram, queimei assim, terceiro grau, mas muito intenso. Eu não sabia se preocupava com a cozinha que pegava fogo, Com com os filhos que estavam vendo a mãe, Sim. uma chama de fogo queimando, e minhas mãos, porque eu apaguei o fogo do rosto dela, esse rosto lindo, foi com as minhas mãos, abafando com as minhas mãos. Quando eu apaguei o fogo do rosto dela, eu levei ela para a sala. Nós tínhamos uma piscina. Se eu tivesse levado ela para a piscina, ela tinha morrido de choque pivolêmico, né? Mas aí eu levei ela para a sala e peguei uma manta, aquelas mantas que a gente traz do Ceará, que estava em cima do sofá, e abafei ela. E aí eu apaguei o fogo. Aí ela pingava que nem plástico, pingando. E aí naquela hora que eu vi que o fogo não estava mais nela, eu fui para a cozinha. Os meninos, eu empurrava os meninos para eles não ficarem próximos. E aí eu fui apagar o fogo da cozinha, que já estava pegando fogo a cozinha. Aí o que mais nos tocou foi quando os meninos se aproximavam dela. O que você falava para os nossos filhos? É que nessa hora os filhos, eles ficaram ao meu redor desesperados também, né? E eu queimando ainda, mas é que naquele momento eu literalmente achei que Deus iria me levar àquela hora, né? Então, tudo que eu mais desejei naquele momento foi transferir para os meus filhos o legado de fé que eu tinha conquistado. Então Ela estava morrendo. Eu disse para o Levi, que era o que mais queria fazer algo assim. Eu disse: Levi, nunca duvide do amor de Deus, mãe. Tudo que eu te ensinei sobre o amor de Deus é real. Porque eu achava que, pelo fato de eu estar queimando, eles poderiam duvidar do amor de Deus. Adultos fazem isso, né?
quando enfrentam circunstâncias difíceis, duvidam do amor de Deus, né? Então, naquela hora eu achei que eles poderiam duvidar do amor e da soberania de Deus. Virei para a Rebeca e disse: filha, tudo que a mamãe sempre te ensinou. Nunca duvide do amor de Deus, nunca duvide dos sonhos de Deus. Todos os planos de Deus se cumprirão na nossa vida. E para a Vitória, que era a caçulinha, que já conhecia a palavra intensamente também, eu disse: Vitória, não esquece de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Eu tenho essa convicção tão intensa, Lucas, de que nada acontece na nossa vida por acaso. A palavra de Deus diz que nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem o consentimento do Senhor. Então eu tinha uma convicção tão intensa da glória transcendente de Deus, que é baseada em Romanos 8:28. A glória transcendente é o poder que Deus tem de transformar aquilo que parecia ser mal para nós em bem a nosso favor. Deus tem esse poder. Então, eu queria transferir isso para os meus filhos, que aquilo que parecia ser mal, ainda que Deus tivesse me levado naquela hora, mas eu queria que esse legado de fé ficasse com eles, e essa convicção da soberania de Deus, sabe, sobre todas as coisas, que ainda que eu partisse, a vontade do Senhor tinha sido estabelecida ali. É isso. Que amor de mãe, que força de mulher, Hamilson. E ali naquele momento, seus filhos desesperados, primeira chegada da ambulância. Lucas, como é que foi para administrar tudo na isso? realidade, imagina aquele homem, né? Grosseiro, exigente, cheguei cobrando o almoço e de repente eu me deparo com a minha esposa, uma bola de fogo em cima da minha esposa. Nossas vidas mudaram em segundos. Então, a partir daquele momento eu fiquei muito impactado. Por quê? Porque as mudanças começaram a aparecer. Eu apagando a cozinha e vendo ela falando isso para os filhos, isso me impactou. Porque a minha referência de adoração e de fé não é Davi, Abraão. A minha referência de adoração e de fé é minha esposa. Que maravilha. Porque é uma pessoa pegando fogo. E falar para os filhos que deveriam adorar a Deus e não se desviarem. Isso para mim é tudo. Para você pregar hoje, estando tudo bem, é uma coisa. Mas eu digo o seguinte, que quem canta na dor, logo verá o milagre. E ela cantou na dor. Por isso que nós vimos Na o milagre. verdade, eu adorei, né? Que é diferente de cantar. Então ela adorou. É o adorar mais profundo ainda. Então assim, aquilo foi demais, porque, meu Deus, na hora não dá para você avaliar tudo isso. Você está sob choque. E na hora a passadeira estava lá em casa, viu tudo. A nossa vizinha, a enfermeira, que inclusive eu vi ela esses dias ali no regional, chamaram o SAMU imediatamente. O SAMU chegou lá, eu consegui apagar o fogo dela e as partes íntimas dela ficaram protegidas por causa da calcinha e o sutiã. E ali cobriram ela com saco de alumínio e ela pingava. Nós enchemos uma latinha de margarina cheia de pele e cabelo. Inclusive, a gente quer parabenizar, né, o SAMU de Araguaína. Ah, sim, o atendimento dos médicos. Foi muito ágil, muito rápido, foi maravilhoso. Eu sou muito grata aos enfermeiros, a equipe do regional, a equipe do SAMU, meu Deus. Nós chegamos lá, maravilhoso. Por volta mais ou menos o acidente foi 12:30, mais ou menos para 1h. Chegamos lá por volta mais ou menos de 1h e pouco, às 13 horas. E as notícias começaram a correr e os médicos, tínhamos médicos que congregavam conosco, que atenderam a gente prontamente também. A gente só tem que agradecer também a equipe médica do hospital, todos. E ali atenderam ela, me atenderam também. E foram em busca de
ajuda, porque o Hospital de Araguaína não tinha capacidade, estrutura suficiente para cuidar dela, porque ela estava toda queimada. Não tinha especialidade lá, Não. de queimadura. Né? Não. Não tinha. Aí buscaram, através do SAMU, né? E aí encontraram em Brasília vaga. Entendeu? E aí chamaram uma UTI aérea, né? Um avião. E aí decidiram que ela iria com a minha irmã e eu ia ficar. Quando isso já era mais ou menos umas 7 horas, 19 horas, 19h30, tinha mais ou menos umas 300 pessoas à porta do hospital. Quando eu saio com minhas mãos enfaixadas e ela dentro de um saco de alumínio, quando eu saio naquela porta do regional, no meio daquelas pessoas, quem é que eu vejo? Os meus filhos. E aí o meu filho falou assim: pai, vá com ela. Naquele momento eu não contei conversa. Eu falei assim: eu vou com a minha esposa. O que é a presença de um marido numa hora dessas? É óbvio que a nossa vida está nas mãos do Senhor, mas a presença, a minha presença ali do lado da minha esposa foi tudo abaixo de Deus. E fomos para o aeroporto. Ali nós entramos naquele avião, veio o piloto, o copiloto, tinha o médico, uma enfermeira e um aprendiz. Só era 5 tripulantes. E eu e ela. Eu vim, não me cabia, mas eu vim lá atrás, naquele aviãozinho lá, com a cabeça assim. 3 horas de viagem de Araguaína a Brasília. Chegamos lá, levaram a gente para dentro. E aí, Lucas, começou o meu tratamento. Levaram ela para a banheira, para banhar ela, naquela banheira de metal. Entendeu? E aí falou assim para mim: você tem que ir embora. Eu com as mãos enfaixadas, queimadas. Eu, mas eu não posso ir embora, eu não posso deixar minha esposa. Você tem que ir embora. Porque naquele hospital, no 3º andar do Agarram, Asa Norte, Brasília, a maioria dos queimados que chegam lá é por autoextermínio. Pessoas que querem se matar, ou pessoas que sofrem homicídio, enfim. Só casos terríveis. E lá eles não queriam que eu ficasse. Porque eles não sabiam da história, eles pensavam que era uma briga de casal que tinha acontecido. E aí eu falei: não posso, eu me ajoelhei. Aquele pastor da igreja Ágape, conhecidíssimo na cidade de Araguaína, começa a se humilhar. Por isso que eu tenho uma frase que eu digo que a humildade é o caminho da vitória. Me ajoelhei diante daquela enfermeira grosseira. Da forma que eu estava tratando ela, aquela enfermeira me tratou grosseiramente. E eu me humilhei para aquela enfermeira. Falei assim: pelo amor de Deus, não deixa eu sair daqui, eu tenho que ficar aqui. Ela falou assim: então pega aqui, me dê um retalho de roupa, toma um banho e vai enxugar. Você vai ficar ali, ela vai ficar naquele quarto lá. Mas amanhã você tem que ir embora. Um dos nossos pastores, que dava a nossa cobertura espiritual, mora em Brasília. Que ele estava lá, do nosso lado. E eu trazia uma mágoa dele. Questões ministeriais. E ele estava lá. Quando a minha esposa estava sofrendo de dor, lá no banheiro, eles esfregando ela, a pele dela, banhando ela. Detalhe, não tinha anestesia. O hospital não contava com anestesia. E eu estava lá no quarto, quando eu chamei o pastor. Falei: pastor, me ajuda aqui. Tire minhas calças. Quando ele foi tirar minhas calças, porque eu não podia, eu não tinha tato, minhas mãos estavam imóveis, queimadas. Quando ele veio tirar minhas calças, eu abracei ele e pedi perdão. Bem. Primeiro eu havia pedido perdão para o meu cunhado aqui, dentro do hospital regional. Aí lá em Brasília eu pedi perdão para esse pastor também. Abracei e chorei, choramos. E começou o meu tratamento. O meu verdadeiro seminário foi ali no Agarram, 3º andar, 58 dias. E aí faltou água lá em cima e eu comecei a brigar com as pessoas porque faltando aquela água. No outro dia,
o chefe da enfermagem veio brigar comigo. Falou assim, olha, você tá pensando que você é dono daqui? Aí, você não é dono daqui não, você é um acompanhante de uma paciente. É ela que está sofrendo, não é você não. Você precisa ir embora. Aí caiu a ficha. Falei assim, eu tenho que me humilhar mesmo. Aí eu tive que me colocar no meu lugar. No meu lugar. Me humilhei, pedi perdão. E aí levaram ela para cirurgia. E ela ficou lá horas. Aí depois de 3 horas o médico veio ao terceiro andar onde eu estava. No quarto, na enfermaria onde nós estávamos. Que era só eu e ela. Ele falou assim para mim, Amilson, é duro te falar isso, mas a sua esposa não resistiu. Ela veio a óbito. Como é que é? Ela veio a óbito. Já está em fase de preparação. Você pode procurar a funerária aqui no hospital. Com essas palavras. Eu entrei pro pé daquela cama e fiz uma oração que eu não vou esquecer nunca, essa oração. Falei, Senhor, não deixe minha esposa morrer. Não leve minha esposa, Pai. Aí aquela voz que eu tinha ouvido lá no monte, eu ouvi de novo aqui, dizendo assim, meu filho, eu falei que você ia casar com ela, mas eu não falei que ela é sua. Ela é minha. Ela não vai morrer agora, se você me entregar. Me entregue ela. Agora ela representa a minha igreja. Sabe por que ela está assim? Eu ouvindo isso aqui. Por quê? Porque a minha igreja está assim, queimada, dilacerada. E eu estou te levantando com o meu amor para curar as pessoas, curar a minha igreja. Independente de quem que seja, você vai amar a todos como eu amo. Apenas cuide dela, você descobrirá o meu amor. Eu vi isso claramente. E ali eu falei, Senhor, me perdoe por tudo aquilo que eu causei com a minha esposa, meus filhos. Me perdoe, Pai. Eu entrego a minha esposa para Ti. Naquele momento ela ressuscitou lá embaixo. Foi um alvoroço, uma gritaria lá e eles trouxeram. Quando ela entrou no quarto, com apenas uma sonda, toda enfaixada, parecendo uma múmia. Eu olhei para ela, mas eu não via ela como uma múmia. Eu não via ela queimada. Eu via ela como uma princesa. Os meus olhos estavam vendo além das faixas. Eu não sentia mau cheiro, pelo contrário, eu sentia o perfume dela. Quando ela entrou, eu abracei, pulei em cima dela ali e comecei a cuidar dela. Eu comecei a cuidar. Lucas, no início da igreja, nós recebemos uma palavra profética de um cunhado, que eu tenho muita consideração por ele, que é o irmão dela mais velho, que falou para mim assim, você sabe o que significa ágape? Eu falei assim, sei, o amor incondicional de Deus, uma palavra grega. Não, você não sabe ainda. Você vai conhecer esse amor ágape. Eu falei, você tá louco? Tá escrito isso, não é não? Tá escrito. E aí, eu comecei a conhecer esse amor. Como? Quando eu comecei a cuidar dela, que eu nunca tinha cuidado da minha esposa. Eu nunca tinha feito uma massagem nela, eu nunca tinha feito um carinho nela, eu nunca tinha cuidado do cabelo dela. E eu comecei a fazer tudo isso. Eu comecei a fazer tudo isso. A gente só se depara, valoriza as pessoas quando a gente está perdendo. Então não espere você valorizar alguém na perda. Valorize sem perdê-la.
Entregue flores enquanto vida. Faça massagens nas suas esposas. Quem está ouvindo esse podcast, valorize a pele da sua esposa. Sim. A Meire, ela sempre foi uma boa esposa, uma boa mãe, excelente serva, pastora. Eu não tenho nada do que reclamar dela. Era eu que estava com um problema, carregando essa mágoa pro resto da vida. Só que aí Deus permitiu que ela passasse por isso, para dizer para mim, não é ela, não é sobre ela, é sobre a minha igreja. Eu estou te ensinando a amar. Como? Cuidando. Por isso, Lucas, que eu, como pastor, eu não me esforço para cuidar de ninguém. Por isso está aí a Casa Ágape. Por isso que está aí Casa Menino dos Olhos de Deus. Muitos programas sociais, através da nossa pessoa, da minha vida. Porque está dentro de mim. De cuidar de vidas. É branco ou de cor, independente. É porque as pessoas às vezes não conhecem a gente. Mas isso realçou dentro de mim. Então eu comecei a conhecer o amor ágape, cuidando. Então o amor ágape significa cuidado. Quanto mais você cuida, mais você ama. Porque quando você cuida, você se relaciona. E quando você se relaciona, vem o amor. Então nós não amamos para nos relacionar, nós nos relacionamos para amar. Então o segredo está no relacionamento. Olha, que impactante. Eu sabia da história, mas com essa profundidade eu vou te dizer que foi o episódio que mais me tocou. Isso é maravilhoso. Parabéns, primeiro parabéns pela coragem e principalmente caráter e dignidade. Porque tem que ter muito caráter, tem que ter muita hombridade, tem que ter muita dignidade para reconhecer e se refazer. Verdade. Não tem como praticar o evangelho se não tiver isso, né, meus? Não tem. Parabéns, eu queria te parabenizar e dizer que cada vez mais eu te admiro. Como homem, como pastor, parabéns. A maior surpresa da igreja sou eu. Que legal. Entendeu? Porque eu pude entender o propósito de Deus. Porque quando ele me falou, você vai casar com ela, com a minha filha. Então, na realidade, não é sobre a Meire em si. É o propósito dele. Então, Deus une pessoas para estabelecer o seu propósito. Então, é sobre o seu propósito. Então, é óbvio que com o relacionamento que a gente vai tendo, a gente vai estabelecendo o amor. O amor vem com o vínculo, né? O vínculo da perfeição do relacionamento. E aí eu pude, Lucas, valorizar a minha esposa. Eu pude reconhecer que de fato ela é. Porque antes eu só via uma mulher que estava me traindo, que eu queria me vingar. Mas a partir daquele acidente eu comecei a ver uma mulher, uma mãe, uma adoradora, uma mulher de fé, uma mulher cheia de amor. E eu falei, Senhor, me dê a oportunidade de eu conviver novamente com ela, para mim ser aquilo que eu não era. Porque o que eu estou sendo não sou eu. Eu quero ser o que o Senhor me fez eu ser. E aqui eu estou. Então assim, eu valorizei ela e tenho valorizado em todos os sentidos. E eu quero aproveitar e dizer para ela o quanto eu amo ela, o quanto ela faz parte da minha vida. E hoje a gente estava conversando, nossos filhos estão tudo aí, lançados, as flechas foram lançadas, né? E nós estamos só em casa. E eu falei assim, a gente tem que envelhecer juntos, brincando, namorando, o tempo todo, e cuidando de vidas. Eu quero dizer para você, meu amor, que você é a esposa que Deus me deu para mim casar com você e cuidar de você. Eu te peço perdão por todas as vezes que eu tenho te ofendido, que eu não tenho te reconhecido, que eu tenho sido grosseiro com você, porque de vez em quando ainda vem aquele ranço lá de trás, né? Mas eu quero me retratar e pedir perdão e dizer que você é linda e que as suas marcas curaram as minhas feridas. Amém. Que eu não tenho problema nenhum com as suas marcas. E você também sabe que eu não tenho. Mas as marcas, as feridas dela me curaram. Né? Ela usa essa malha
Eu só a vejo assim, despida quando ela vai tomar banho, né? Então assim, mas eu não tenho do que reclamar, porque Deus fez um tratamento nos meus olhos. Tratamento da graça de Deus, porque hoje eu tenho olhos só para minha esposa. Eu quero gastar o resto da minha vida amando, cuidando dela e cuidando de vidas, né? Levando vidas para Jesus. Então essa é um pouco da nossa história. E que história. Eu te amo, meu amor. Que história. História. Assim, passa um filme, né? Você fica imaginando tudo. E isso aí dá documentário, dá livro, um monte de coisa para impactar pessoas, né? Vários podcasts. Houve algum momento que te marcou, Meire, ali? Quando você chega em Brasília, eu vejo, né? Imagino que você estivesse inconsciente, mas algo que te tocou, que você percebeu, que você, mesmo com tanta dor ali, algo que você relembra, que foi marcante para você? Lucas, quantas coisas foram marcantes, né? Muita coisa me marcou. Na verdade, durante o processo de internação, que foram 58 dias, foram agudos no agarran e eu fiquei a maior parte deles inconsciente. Por 20 dias eu eu perdi a visão, eu não ouvia, eu não fiquei mais, era mais em coma, UTI, então eu fiquei bem inconsciente, eu não tinha noção de dia, nem de hora, nem de tempo. E quando eu ouvia, era ele me falando, informando as coisas, assim. Mas, durante esse período, algo que teve duas coisas muito marcantes. Foi o dia que eu passei por um processo, eu tive infecção hospitalar generalizada. Então, o meu braço direito foi a parte que mais foi atingida e foi a parte onde eu contraí a infecção, né? Esse braço, ele ficou praticamente só o osso mesmo. Queimou tanto que foram as partes de carne assim caindo, né? E aí eu tinha que passar por um enxerto para que pudesse restaurar o braço. E aí os médicos ficaram uma semana em conselho hospitalar e me cercando ali e na decisão de amputar o meu braço, né? Porque a infecção estava subindo cada vez mais e para que isso não acontecesse, eu precisava passar por um enxerto e esse enxerto esse enxerto conseguir dar certo. E aí, eu na UTI, ouvi os médicos com a decisão, não, vamos ter que amputar o braço dela. Aí isso realmente eu estava inconsciente, mas ouvia. E quando eu cheguei no quarto, a primeira coisa que eu disse a ele, eu falo que nessa hora que eu fraquejei na fé, porque eu disse, eu ouvi os médicos falando que vão amputar meu braço, ele já sabia, mas ele tentou me acalmar, disse, não é verdade, isso não vai acontecer e tudo, mas eu ouvi, né? E aí eu disse, olha, eu não quero ficar sem meu braço, eu prefiro que Deus me leve, eu já cumpri minha missão aqui e tudo, mas ele falou, não, Deus tem planos para cumprir na sua vida, eu creio nas promessas, ele realmente me motivou muito naquela hora, trouxe uma foto dos meus 3 filhos e colocou na frente do meu leito, e aquilo é que me dava forças para sobreviver, né? Então, nós começamos a orar. A igreja começou a orar por mim, irmãos de vários países, assim, missionários, amigos de outros países, na Albânia, no Japão, nos Estados Unidos, muitos irmãos orando por nós. E, olha, a oração tem poder, Lucas, porque foi o que mudou de fato, foi um milagre. O médico chegou para mim e disse, você tem moral com o homem lá de cima. Mas a gente sabe que Deus ouve aqueles que o buscam e Deus nos ouviu. E dentro de 3 dias aconteceu um milagre que era a única possibilidade de eu não amputar o braço. Começou a nascer carne nova no meu braço. Então a infecção foi cessando e carne nova foi surgindo.
E em 3 dias eu pude partir para o enxerto. Então eles enxertaram o meu braço, todo o meu corpo, colo, a parte direita, abdômen, também as pernas, tudo é enxerto, né? E então eu posso dizer o que eu não queimei, que foi só as costas até o bumbum, nem genitais e os seios. E ele disse que Deus estava guardando a melhor parte para ele. Amém. Então, mas isso me tocou muito, sabe? O milagre que Deus fez comigo ali naquela hora de... Eu poderia ter ficado sem o braço. E realmente eu não queria ficar sem o braço, mesmo com as deficiências que eu fiquei nas mãos. Mas hoje eu tenho todos os movimentos e posso fazer tudo, né? E outra ponto que me tocou muito, marcou a minha vida, foi quando, depois desse enxerto, 5 dias, eu fiquei 5 dias sem banho, e um queimado, banho dia sim, dia não, no hospital, e aí as casquinhas vão ficando mais grossas, porque dia sim, dia não é um banho, e no dia do banho eles fazem um debridamento, que no nossa forma comum de conhecer são as raspagens. Então, depois de 5 dias eu já tinha criado cascas bem grossas. E esse banho foi muito doloroso. E mesmo com medicações fortíssimas, era tramal, dolantina, né? E nesse banho, quando começaram as raspagens, foi uma dor muito intensa e que eu entrei em coma no momento de tanta dor. Minha pressão foi assim por 2. E naquela hora que eu entrei em coma ali, eu não sei explicar, e milagres não se explicam. Naquela hora eu tive uma visão de Jesus vindo ao meu encontro. É como se eu visse o céu aberto e eu vi literalmente Jesus descendo das nuvens. E eu ouvi a voz do Senhor dizendo a mim: filha, eu sou o teu marido, eu sou o teu Senhor. E você não está só. E olha o que eu vou fazer com você. Eu vou colocar o meu manto entre você e a sua pele, e você não mais vai sentir dor. Então, naquela hora, com aquela visão, Lucas, eu não sei explicar, mas eu comecei a cantar ali. E o fato é que os enfermeiros é que contaram isso, porque eu entrei em coma. Então eu comecei a cantar uma canção do Ouvir e Crer, que diz: e ele vem saltando sobre os montes, ele vem pra me encontrar, pra me abraçar, pra me dizer que eu sou dele e ele é meu. Eu cantei isso daí e entrei em coma e me levaram para UTI. E só no dia seguinte eu voltei pro quarto. E quando eu voltei, a primeira coisa que eu quis contar foi essa experiência. E ele me acalmava: não, fica calma, eu já sei de tudo. E naquela hora, Lucas, as 2 enfermeiras que estavam comigo lá receberam a Jesus Cristo como Senhor. Então, isso marcou muito a minha vida. Tanto a experiência que eu tive de ter essa visão. Ele sempre foi um profeta, ele sempre tem visão aberta, ele tem visões, vê as coisas, mas eu não tinha essa experiência. E lá foi muito real. Então, isso marcou muito a minha vida, sabe? Tanto o fato de Deus ter me permitido permanecer com o meu braço, ainda que com muitas cicatrizes, quanto um encontro real com Deus ali, de saber que eu não estava sozinha e havia um Deus cuidando de mim de uma maneira tão poderosa. E o fato de ter cantado ali simplesmente expressa o que havia no meu coração, né? Eu simplesmente adorei o Senhor. E vidas foram marcadas por aquela adoração, por aquela experiência que eu tive ali. Então, isso marcou a minha vida nesse período do hospital. Foram muitas dores, muitos sofrimentos, mas isso marcou muito a minha vida. Foram 2 experiências. E ao sair do hospital também, o médico que cuidava de mim chama Dr. Gilberto. E ele, quando eu saí do hospital,
nessa hora eu passei por um banho, e nessa hora do banho minha mãe já tinha ido me ver, estava lá, e na hora que ele foi me dar alta naqueles curativos e foi despedir de mim ali, então ele me abraçou e disse: eu quero esse Deus que você tem. Então isso também marcou muito a minha vida, porque mesmo com tudo aquilo que eu estava vivendo, eu pude deixar ali um testemunho, um legado de fé naquele hospital, né? Era isso que impactava a vida dos enfermeiros que cuidavam de mim, também do médico específico que cuidava de mim, que era o Dr. Gilberto. E isso me impactou muito, saber que eu pude deixar um testemunho de fé ali, apesar da dor e apesar das lutas, e todos eles diziam que eu era o paciente melhor do hospital, apesar de ser o paciente mais grave do hospital, né? Então, é isso. Essas 3 ocasiões impactaram muito a minha vida. Que história linda. Meire, parabéns pela força, pela mulher que você é, Sim, obrigada. pela mãe. Obrigada. E por toda a representatividade, né, nessa cidade, por toda, né? E olhar para o Amilson hoje, e esse maridão aí hoje. Eu vejo literalmente o poder de Deus, né? Porque literalmente o Amilson hoje eu posso dizer que é um marido transformado. Nós atendemos uma pessoa, essa pessoa que ele disse que esteve conosco essa semana, e ela não tem esposo hoje. Ela dizia assim: às vezes eu olho para vocês assim, e eu penso, será que é verdade? Ou às vezes olho para maridos bons assim, e ela, será que isso é verdade? Que esse povo vive mesmo isso? Porque ela não viveu isso, né? E eu disse: minha querida, é verdade, né? Então, a transformação que Deus fez na vida do Amilson, eu digo isso pelo nosso relacionamento, nossa convivência, o que eu vivi antes com ele, e hoje, de fato, ele é um paizão, um maridão, que impacta os nossos filhos, o genro e as pessoas que se aproximam. Então, posso dizer literalmente que Deus fez, assim, um milagre Na na verdade, vida Lucas, dele, na nossa vida, na né? verdade, quando Deus nos cria, Ele nos cria para um propósito, né? Segundo a sua imagem e semelhança. Só que no decorrer da nossa vida, a gente estraga muito isso, a gente adultera muito esse propósito, né? Com as nossas emoções, com as nossas vontades. E Deus me criou dessa forma, do jeito que eu sou hoje, né? Só que eu vivi intensamente esses tempos onde foi criada uma imagem ao meu respeito. Aí Deus usou... Porque o pecado nos adultera, né? Na Deus verdade. usou 58 dias ali em Brasília para ver essa transformação na minha vida. E usou ela como ferramenta de Deus, entendeu? Para que eu fosse mudado. Então foram 58 dias, foram várias experiências, Lucas. Você não imagina, várias experiências. Com essa mulher, ela teve óbito, não foi só uma vez, foram 4 vezes. Foram 4 vezes, está no meu álbum. Né? Então assim, teve um dia que marcaram um exame para fazer nela, um exame muito arriscado, broncoscopia, entendeu? Com anestesia geral. E eu desci, fui lá pro térreo do prédio, orando a Deus, e eles estavam reunidos, a equipe médica, naquela quarta-feira de manhã. E eu estava lá, sentado num bancozinho da praça do hospital, e um doente, um enfermo, com o seu acompanhante. Ele largou o acompanhante e veio até mim, e disse assim para mim: ela não vai morrer. Apontou o dedo assim: ela não vai morrer. Creia, porque eu estou no comando. Eu estou conduzindo tudo. Falei: meu Deus do céu. Eu nunca vi aquele homem. Eu subi correndo às pressas. Quando eu cheguei lá no posto, no postinho, a enfermeira falou assim: olha, temos a notícia. Eu falei: eu sei, ela não vai fazer o exame. Como é que você sabe? Não, eu já sei. Então, são experiências dessa forma. Uma outra experiência que eu vivi com ela lá, um dia que nós chegamos lá, a médica de plantão, ela morreu, um paciente na mão dela. E ela tirou licença.
com trauma. Tanto ela quanto o marido, que era um médico lá também. E no final, no dia da Meire receber alta, essa mulher volta pro hospital. E aí, ela entra no quarto quando eu estou levantando a Meire para a Meire andar. Porque o queimado tem que andar o dobro e comer o dobro. A Meire não andava e nem comia. Ela recebia uma sonda, uma comida que vinha de Paris, entendeu? Para ela, caríssima, porque ela não andava e nem comia. E aí eu estava ensinando ela a andar. Quando eu cheguei lá, a médica me deparou assim, com ela, aquele jeito. Toda vez que eu fazia um esforço, me deixava cansada. Ela ficava cansada. Porque eu fiquei 58 dias no oxigênio. E todo dia era uma luta para ela sair dessa sonda, mas eles não tiravam. Entendeu? Ela gritava, ela pedia para o médico tirar aquelas ataduras, porque ela ficava sem ar. Entendeu? O médico com dó tirou, mas a enfermeira falou, doutor, ela não vai aguentar. Aí voltava. Aí nesse dia, a doutora só entrou e saiu. Eu falei, doutora, o que foi? Ela falou assim, olha, quem tá bom somos nós, sua esposa está desenganada. Pode esquecer. Ela vai morrer. Assim? Do nada. Cara, aquela mulher não era para ter vindo. Cara, aí eu me enchi assim, falei, meu Deus do céu, aquilo foi até bom para mim. Aí eu corri lá no quarto, falei assim, Meire, nós vamos orar agora, o Salmo 18, nós vamos entrar numa batalha espiritual agora. Porque o inimigo não vai te levar. Você está nas mãos do Senhor. Aí nós oramos. Eu orei, batalhei. Porque ela tinha voltado tudo, né? Batalhei. Todas as sondas. Veja o que é uma palavra, tanto de incentivo quanto o contrário, né? Mas aí a morte estava lá. Eu senti, eu vi a morte lá. Aí naquele dia, as enfermeiras falaram assim, vocês vão mudar de enfermaria hoje. Vocês vão mudar para outra, porque ela vai embora, vai pegar alta, ela vai mudar, aí vão receber outra pessoa aqui. Aí mudaram a gente, você lembra? Para um outro quarto. E naquela noite, um paciente que foi para aquele quarto onde nós estávamos morreu. Ele veio a óbito. Então assim, Deus ele faz coisas tremendas. Agora, para mim, um dos episódios mais tocantes, além desses dois que ela contou, que mais tocante para ela, foi no dia que nós chegamos lá. Foi na terça-feira de carnaval. Ela teve uma experiência sobrenatural, porque ela não lembrou, e eu estou fazendo ela lembrar agora. Uma experiência sobrenatural, que eu gostaria que ela contasse. Conte, Meire. É que são coisas, como é que eu explico? Metafísicas. São coisas tão espirituais, assim, que eu tenho dificuldade. É como o apóstolo Paulo, quando ele foi arrebatado, ele falou também, até eu vejo que ele falou ingenuamente, porque ele disse, eu não sei se eu fui arrebatado no corpo, né, ou se só em visão. É tão indescritível para nós, insondável, que a gente não consegue explicar com palavras, né? Por isso que talvez eu não conte tanto. Mas eu tive umas visões, assim, na verdade, eu tive na hora eu passei mal, né? É como se eu fosse morrer naquela hora, e de maneira que aí eu tive uma... Pra mim, Lucas, ela tava tremendo, ela tava morrendo. Isso já no quarto. É como se fosse... A reação no quarto, né? Pra mim, na minha visão, eu vou falar o que ela não viu. E ela vai falar o que eu não vi. Eu comecei a tremer na cama. Então, no mundo físico, eu estava vendo a minha esposa indo embora, morrendo. É como se fosse um ataque epilético, um infarto, ou então um AVC. Mais ou menos nesse estilo. Eu estava vendo ela revirando os olhos, eu estava vendo ela tremendo os pés e tendo alucinações. Eu estava vendo ela morrendo. Aí nesse momento eu entrei em batalha. Eu sozinho lá. Batalha, porque ela estava indo embora. Agora, nesse momento, ela estava tendo essa experiência que ela vai contar agora. Uma visão, né? Mas ao mesmo tempo era muito real, assim. Eu estava vendo como se fosse vendo, mas eu me vi saindo do meu corpo, vindo aqui nos ares, assim, vindo na minha casa, organizando a casa da maneira como eu vi como ficou a casa do acidente. Isso foi 2 dias após, né, amor? Sim, na chegada lá. É como se eu viesse na minha casa aqui em Araguaína,
organizasse tudo, organizasse as Bíblias que eu tinha deixado, organizasse a minha casa. Eu ia lá na casa da minha mãe, via a minha mãe com os meus filhos, que era o que estava acontecendo. Os meus filhos, só que eu estava inconsciente, né? Mas eu tive essa visão. Via meus filhos com a minha mãe, lá dormindo com a minha mãe, e aí eu despedia de todos assim, só eu mesma, porque eles não estavam vendo. Enfim, depois eu vi e voltava para Brasília e me via entrando no meu corpo novamente. Mas só que alguém dizia, alguém que na minha consciência era Satanás, do lado dizendo, você vai entrar nesse corpo de novo? Você quer viver tudo que ela está vivendo aí? Você quer ficar toda queimada, com cicatrizes, com defeitos desse jeito? É isso que você quer? E naquela hora eu fiquei naquele conflito, mas eu ouvi como se fosse a voz de Satanás dizendo isso para mim. Aquelas E aí ornamentações. foi outra visão, né? E daí foi quando, como se eu tivesse entrado no meu corpo novamente. E aí eu subi da maca, arrebentando tudo que é aparelho, né? Todas as sondas, arranquei tudo assim. É uma luta constante. Então, o que a gente entende hoje, espiritualmente, Aqueles homens de terno, é preto. que eu estava tendo uma visão, que eu realmente estava saindo do corpo, é como se a morte estivesse ali se instalando. E pela batalha que ele travou, pela oração, eu voltasse novamente à vida, né? Foi isso a nossa leitura. Fora isso, teve outras visões também, uma na mesma noite, outra no dia seguinte. Na mesma noite, a igreja estava reunida, porque foi 2 dias antes do meu acidente, 2 dias após, a igreja estava reunida no refúgio espiritual, e lá eu fui levada para lá também, e eu via 3 homens de terno já no meu velório, e esses homens dançando, sapateando, celebrando a minha morte. Enquanto a igreja estava lá adorando. Mas eu fui levada lá e via esses homens entrando, celebrando no lugar da adoração. Eu vi eles celebrando e um deles colocava o pé na minha garganta e me enforcava, né? E aí foi quando tudo isso eu tive ao mesmo tempo. Então foi essa experiência. E a aplicação disso é porque ela representava a igreja como um todo. Por isso a comemoração. Lucas, o nosso entendimento, naquela né, semana, vários pastores morreram no Brasil. Inclusive em Araguaína, nessa noite, nessa mesma noite que ela estava tendo esse ataque, a Igreja Assembleia de Deus Cadetins estava velando 4 corpos dentro da igreja. Teve um acidente com esses pastores. São Luís do Maranhão tinha morrido um homem, um pastor também eletrocutado. E como nós tínhamos acesso às redes de orações, vários pastores naquele mês morreram. Então assim, a Meire estava tendo esse ataque do inferno. Então Deus falou para mim, a minha igreja está sofrendo ataque. Agora, e ele me mostrava que eu representava Jesus ali, que Jesus estava intercedendo, estava ali do lado, intercedendo. E por causa da intercessão de Jesus, Deus estava ouvindo. Intercessão da igreja, adoração da igreja, intercessão da igreja. Então, isso trouxe muitas lições para nós. Inclusive, eu quero até agradecer a igreja da qual nós pastoreamos, porque foi a época que a igreja mais cresceu, mais orou. A igreja não deixou a peteca cair, a igreja foi para o retiro, a igreja compadeceu, a igreja... a igreja... Foi a igreja nós somos muito felizes, porque a igreja, ela soube ser igreja. Foi o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Então eu louvo a Deus por tudo, por esses irmãos, essas irmãs que não mediram esforços, que até hoje nos ama, nos ajuda. E é isso. Então, enquanto fôlego a gente tiver, a gente vai estar a serviço do reino, porque essa experiência, ela é mais além do que uma experiência de casal. Ela é muito mais além do que isso. Ela é muito mais além do que a transformação de um marido grosseiro. Ela é muito mais além do que a superação de uma mulher de fé.
ela vai muito mais além, entendeu? Ela é para a cura de muitos casais, para a restauração de muitas famílias. É para dizer que é possível sim ser feliz, que é possível sim haver uma transformação, que é possível sim a igreja adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Então, por isso que enquanto vida nós estivermos, nós vamos estar com as nossas vidas dedicadas ao Senhor. E feliz por fazer parte desse momento, né? É um episódio muito marcante. E talvez agora a gente entendeu por que lá no primeiro final de semana não deu certo, né? A gravação. A gente precisaria realmente de muito tempo para contar essa história. E Amilson, Meire, parabéns pela iniciativa de levar agora o Foxcast para o público. Vocês têm muita história ainda para contar e muita história que merecem ser ouvidas, né? Então, você que nos acompanha, quem sabe a próxima história aí seja a sua. Obrigado, Amilson, por tudo. Saiba que vocês terão sempre o meu respeito, meu carinho e admiração. Meire, obrigado e parabéns. Nós é que temos. Obrigado, Lucas. Obrigada Obrigado a você. mesmo, viu? A você, Renato, entendeu? Luiz, a todos que estão envolvidos conosco, a Karine, nesse projeto. Muito obrigado mesmo e continue sendo esse homem tranquilo, de Deus, tá? Amém. Foxcast e o Pod Lucas. Histórias lá no Pod Lucas também. Antes da gente encerrar, só dar um recado rapidinho, ó. Você que quiser fazer seu podcast aqui no Tocantins, referência também R1 Estúdios com meu amigo Renato, ó. Estúdio pronto para o seu podcast. Em algum cantinho aqui vai estar o telefone para contato. Tudo certo. Até a próxima, gente. Até, obrigada, Lucas. Valeu, pessoal. Foi o primeiro episódio do nosso Foxcast. Foxcast.